Onde é que eu ponho o meu dinheiro a render mais? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e quero ajudá-lo a rentabilizar ao máximo o seu dinheiro. Não interessa se ganha 500 euros por mês ou 5.000 euros por mês, todos nós podemos gerir melhor aquilo que nós temos como rendimento todos os meses ou ao longo de todo o ano. E é muito importante nós falarmos sobre dinheiro porque em Portugal ninguém nos ensina, nem na família, nem na escola, salvo raras exceções, a gerir bem o nosso dinheiro. Nós somos ensinados que temos de tirar um curso, temos de ter bons resultados na escola, para depois termos um bom emprego com um bom salário para nós vivermos bem. Ora, isto genericamente está tudo certo, o problema é que depois a realidade vem mostrar-nos que nós, mesmo ganhando bem, mesmo as pessoas que ganham bem, repito, muitas vezes são essas que não sabem gerir o seu dinheiro da forma mais eficiente. Porquê? Porque quem ganha pouco, evidentemente, é obrigado pela própria realidade da vida a saber geri-lo da melhor maneira possível para que o dinheiro chegue para pagar as contas, pelo menos, e eventualmente até para alguns pequenos luxos. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. A pergunta é como é que eu faço para rentabilizar, para pôr as minhas poupanças a render mais? Ora, em Portugal, os depósitos a prazo estão a render zero. Ainda não têm rendimento negativo, como em alguns países da Europa, porque ainda não chegámos lá. Mas aquilo que eu lhe quero dar hoje é dicas sobre como pode rentabilizar as suas poupanças, sejam muitas ou poucas. Temos de dividir as alternativas que nós temos em duas possibilidades. As que têm rendimento ou capital garantido e as que não têm capital garantido. E é importante nós fazermos esta divisão logo desde o princípio, porque a larguíssima maioria dos portugueses treme só de pensar em colocar o seu dinheiro num produto que não tenha o capital garantido. Porquê? Porque a primeira coisa que vem à nossa mente é eu vou perder o dinheiro que lá vou pôr, se não tiver o tal capital garantido. É muito curioso que em Portugal se utilize para distinguir entre os vários produtos financeiros esta expressão com capital garantido e sem capital garantido. Porquê? Porque dá logo a entender que, como não tem capital garantido, não tem garantia, logo não presta, é perigoso, não deve ir por aí, deve ir por aquilo que tem garantia, por aquilo que não perde, que tem a promessa de que pelo menos daquilo não baixa. Ora, os brasileiros arranjaram uma forma muito mais subtil e clara, na minha opinião, que é mais rigorosa e que não é tão discriminatória, se é que me vão interpretar bem, que é, eles utilizam a distinção entre renda fixa ou rendimento fixo e renda variável ou rendimento variável. O que me parece muito mais feliz do que as expressões que nós utilizamos em Portugal. Porque, no fundo, aquilo que a história tem mostrado em relação à maior parte dos produtos financeiros, em Portugal e no mundo, é que o rendimento variável é muito mais rentável historicamente do que o rendimento fixo. E, portanto, aquilo que nós temos de escolher é se eu quero ter a garantia de ter um determinado rendimento ou se estou disposto a abdicar dessa garantia para ter a possibilidade de ganhar muito mais. Ora, esta diferença é a maior das diferenças que nós podemos ter quando falamos da gestão do nosso dinheiro. E agora que eu lhe estou a falar nisto, é muito importante que lhe explique um bocadinho da minha história pessoal.
durante décadas, eu nunca arrisquei um cêntimo que fosse das poupanças da minha família, porque eu tinha justamente essa perspectiva, que é eu arriscar o dinheiro que tanto me custou a ganhar a mim e à minha mulher, este dinheiro que servirá para a segurança da minha família e para ajudar os meus filhos se eles precisarem. Eu seria louco, isto era o que eu pensava, se eu arriscasse nessas coisas que andam para aí a dizer, das bolsas e dos fundos de investimento e dessas coisas todas, porque se eu meter lá o meu dinheiro, eu posso perdê-lo. Ou seja, nunca ninguém me ensinou que a opção não é entre manter o meu dinheiro quase sem rendimento nenhum e perder todo o meu dinheiro. As opções não são estas. As opções são entre, sim, de facto, manter o meu dinheiro com um rendimento miserável, normalmente abaixo da inflação. Portanto, este dinheiro, que nós chamamos garantido, todos os anos está a descer. E isto ninguém lhe diz, porque a inflação vai abocanhando o valor do seu dinheiro. Por outro lado, aquilo que é o tal perder tudo, não é... Ou seja, pode perder tudo. De facto, isso é verdade. Mas para perder tudo, era preciso que todas as empresas associadas aos meus investimentos fossem todas à falência de um momento para o outro. E isso nunca aconteceu. Obviamente, algumas delas já faliram e outras irão falir no futuro. Mas aí é que entra o nosso conhecimento das ferramentas financeiras e a diversificação. Ou seja, quando eu ponho o meu dinheiro num produto com capital ou sem capital garantido, neste caso, eu não vou pôr o meu dinheiro todo em ações, por exemplo, de uma empresa. Só de uma, porque se ela for à falência, eu aí sim perco tudo. Mas se, por exemplo, eu puser esse meu dinheiro, parte da minha poupança, nem é tudo, porque às vezes nós temos também esta visão muito portuguesa do tudo ou nada. Eu tenho uma poupança de 10 mil euros, 20 mil euros, 50 mil euros, não interessa. Tenho aquela poupança. Onde é que eu vou pôr a minha poupança a render mais? Não tem de pôr toda a sua poupança a render mais. Pode pôr 10% dessa poupança. Se tem 10 mil euros, pode pôr 1000 euros em ferramentas sem capital garantido. Foi isso que eu fiz, proporcionalmente, com valores muito pequenos, para experimentar, para ver o que é que acontecia. E comecei por um fundo de investimento. Porquê? Porque aquilo que me explicaram é que um fundo de investimento é, no fundo, investir na bolsa, sim, mas com custos muito reduzidos e, em vez de estar a comprar ações de uma empresa de 5 ou de 10, estou a comprar pedacinhos de 50 ou 100 ou 500 empresas. E, portanto, eu diria que neste momento é praticamente impossível que 500 empresas, as maiores 500 empresas do mundo, vão todas à falência no mesmo momento. Então o que é que acontece? Eu, por exemplo, ponho 100 euros nesse fundo de investimento e o que é que acontece? A média dessas 500 empresas, ou as que forem, podem ser setores de atividade, podem até ser fundos ambientalmente sustentáveis, por exemplo, ou socialmente sustentáveis. E, portanto, a média dessas empresas, aquilo que subirem, eu ganho. Se elas descerem, se essa média descer, esse meu valor desvaloriza. Ou seja, se eu puser lá 100 euros, o que é que vai acontecer? Ao longo do tempo, se eu investir 100 euros num fundo de investimento, daqui a 15 dias ou um mês, se calhar, vão valer 110 euros. Mas também podem estar a valer 98 euros, ou 95, ou 80. Mas depois podem, a seguir, subir para 150, e depois baixar para 130, e depois baixar para 120, e depois voltar a subir para 180 ou 200. E, portanto, desde que eu esteja disposto a suportar essa volatilidade, pode ser uma excelente ferramenta financeira. Portanto, aquilo que eu lhe quero dizer neste vídeo de hoje é que não deve ter medo à partida das ferramentas financeiras sem capital garantido.
não quer dizer que vá perder o seu dinheiro, quer dizer que o seu dinheiro, o valor do que investiu, vai variar ao longo do tempo. E a sua tolerância a esse risco, a sua tolerância à alteração dos valores ao longo do tempo, é que vai definir qual é o tipo de produto em que deve ou que pode investir. Se a sua aversão a esse risco é total, então aí tem os produtos com capital garantido. Estamos a falar de quê? Estamos a falar dos depósitos a prazo, sim. Estamos a falar de contas à ordem remuneradas. Há um banco que oferece 5% no primeiro ano e 2% no segundo ano. Basta investigar no Google. É lá que eu tenho parte do meu fundo de emergência. Tem os certificados de aforro, tem os certificados do Tesouro e tem seguros de capitalização. Portanto, vai a uma seguradora e pergunte o que é isso e investigue. Só isso dava outro vídeo. E tem também os seguros PPR. Quer os seguros de capitalização, quer os seguros PPR, são feitos por seguradoras. Ou seja, quando nós falamos em capital garantido, quer dizer que quem garante esse capital que você lá investiu é a própria seguradora. No caso dos bancos, é o tal fundo de garantia bancária. Os bancos, o conjunto dos bancos, garante até 100 mil euros. No caso dos certificados de aforro e dos certificados do Tesouro, é o Estado português. Portanto, só se o Estado português for à falência, como quase aconteceu na Grécia, é que corremos o risco de perder também esse dinheiro, coisa que nunca aconteceu, porque mesmo na Grécia houve alguns que perderam, mas foram apenas os grandes investidores que tinham lá valores muito, muito altos. Portanto, nenhum pequeno investidor perdeu dinheiro ao colocar as suas poupanças nesses produtos. Portanto, estas são as opções, as principais, que tem para produtos com capital garantido. Se quiser começar a investigar como é que pode ter maiores rendimentos, então aí tem uma grande escolha. E o que é que eu lhe proponho em primeiro lugar? Que faça um fundo PPR. Porquê um fundo PPR? Porque há dois tipos de PPRs, depois falaremos nisso noutro vídeo. O fundo PPR, lá está, tem ações lá dentro. E, portanto, as bolsas, a seguir ao imobiliário, é o produto mais rentável que existe na história financeira da humanidade. Ao longo das décadas, o percurso é sempre a subir. Só que não é uma linha reta, é uma linha que vai assim. E é isto que você tem de perceber. Se estiver disposto a suportar estas montanhas russas ao longo de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, então tem sido, olhando para o passado, uma excelente opção de investimento. Historicamente, é o que tem acontecido. Ninguém lhe pode garantir, e isso está escrito em todos os documentos relacionados com este tipo de produtos, é que rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Não é por um produto ter crescido sempre 5 ou 10% ao ano que ele vai continuar a crescer 5 ou 10% ao ano. Ninguém lhe pode prometer isso. Portanto, ao colocar parte das suas poupanças neste tipo de produtos, tem de perceber que é dinheiro que não lhe pode fazer falta daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos. Porquê? Porque pode vir outra pandemia e sempre que acontece uma tragédia no mundo, ou num determinado setor de atividade, ou numa determinada empresa, ou empresas, aquilo que acontece é que pode vir cá para baixo. E ao vir cá para baixo, nós não sabemos quanto tempo é que vai recuperar, vai demorar até recuperar, ou sequer se vai recuperar. Porque, como nós sabemos, há setores na história que nunca mais recuperaram. Por exemplo, o caso da fotografia. Um exemplo, a Kodak, que era uma empresa seguríssima, assim que apareceram as câmaras digitais, foi à falência e esse mercado acabou. O mercado da fotografia em película já não existe, já é um passado arqueológico. Portanto, quem investiu, por exemplo, em ações da Kodak,
é impensável pensar que vai recuperá-las. Portanto, quando nós falamos em posso perder todo o meu dinheiro, é desse tipo de situações que estamos a falar. Portanto, o importante é diversificar. E um fundo PPR tem essa diversificação. Ou seja, ao pôr 500 euros num fundo PPR, a minha expectativa é que ele cresça, mas lá dentro desse fundo estão lá 50 ou 100 empresas diferentes. Eu nem preciso conhecê-las todas. Portanto, informe-se sobre seguros PPR e fundos PPR. Eu começaria por um fundo PPR se resolver investir em produtos de rendimento variável ou, como nós dizemos cá em Portugal, ferramentas sem capital garantido. PPR. A seguir tem os fundos de investimento, que são também a mesma coisa que o PPR, só que são pedaços de bolos, não é? Feitos de muitas empresas e nós compramos fatias. E o valor que ela crescer ao longo do tempo, portanto, eu compro aquela fatia a 1 euro, vamos imaginar, e espero que ela valorize. E, portanto, quando chegar a 1,5 €, 2 euros ou 3 euros, eu digo, olha, agora quero comprar neste dia. Portanto, vai vender ao valor do dia que quiser fazer o resgate desse valor. Portanto, tem os fundos de investimento e depois, é uma questão importante, porque é o PPR antes do fundo de investimento? Por causa da questão fiscal. Porque em Portugal, se for um PPR, passados 8 anos só paga 8% de mais-valias para o IRS. Se for um fundo de investimento ou um depósito a prazo, são 28%. E são logo retirados ainda antes do seu dinheiro ir para a conta. No caso dos depósitos a prazo, no caso dos fundos de investimento, depois tem de os declarar no IRS. É um processo simples, não penso que é complicado, portanto é muito fácil fazer isso depois na altura. Não fique preocupado ou demasiado preocupado com isso neste momento. Depois tem também os ETFs. ETF. Ou seja, são, vamos chamar-lhe de uma forma muito simplificada, um tal fundo de investimento, só que segue um índice. Ou seja, não segue empresas propriamente ditas, mas é como o PSI 20 em Portugal, que é o conjunto de algumas empresas na Bolsa Portuguesa, tem o SP 500 nos Estados Unidos, que é o conjunto das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, tem o Nasdaq, tem o DAX, tem o CAC 40 em Paris, e portanto compra aquele pedacinho e aquilo que aquele índice crescer é aquilo que o seu dinheiro vai crescer também, em termos percentuais e proporcionais. Portanto, aquilo que eu lhe sugiro para começar é um fundo PPR ligado à Bolsa e pode ter poucas ações, mais ou menos ações ou muitas ações. Procure nesse banco que escolher, e isso fica ao seu critério, não lhe estou a vender nenhum produto nem nenhum banco. Vai ter de lhes perguntar, olha, qual é que é o defensivo, qual é que é o moderado e qual é que é o agressivo. O defensivo tem poucas ações e mais obrigações. O moderado tem um misto de ações e de obrigações. E depois, o agressivo tem mais ações do que obrigações. Portanto, já lhe dei aqui várias alternativas para pôr o seu dinheiro a render mais. Vou só repetir este ponto. Para começar, um fundo PPR e um ETF para perceber como é que eles funcionam. Se não quiser meter-se nestas coisas, então já sabe, tem aqueles produtos com capital garantido que mencionei no início deste vídeo. Muito obrigado, não se esqueça de fazer gosto neste vídeo se realmente gostou, de subscrever este canal e também de ativar o sininho para ser notificado sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Desejo-lhe as maiores felicidades, boas poupanças!